Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Lexio Divina com Lucas 6, de 20 a 26. Espírito Santo de Deus, nós consagramos a Ti nossa mente, nossa boca, nosso coração. Jesus, erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes vós que agora chorais, porque haveis de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e proscreverem vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa, pois do mesmo modo seus pais tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Ai de vós, quando todos vos bendisserem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus começa dizendo, felizes, e é interessante, erguendo então os olhos para os seus discípulos, porque aqueles que deixaram tudo para trás, que tudo para eles tinha menos valor do que seguir a Jesus Cristo, do que seguir o seu Evangelho. E aí Jesus dizia, felizes os pobres, ou seja, os desapegados, aqueles que mesmo tendo bens, mesmo tendo patrimônio, não fazem da sua riqueza a sua segurança, o seu porto seguro. Por isso que em seguida Jesus diz, referente a essa bem-aventurança, esse felizes é a mesma coisa que bem-aventurados, ou que aqueles que estão no caminho de santidade. O contrário disso é, ai de vós, que agora, ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Os ricos aqui, os apegados, aqueles que se consolam com o que têm, que pensam que a felicidade, inclusive a felicidade eterna e nem a temporal, não é a riqueza que dá. Aqueles que têm posses, eles podem ser pobres. E incrível, aqueles que são sem bens também podem ser ricos, também podem ser apegados ao pouco que têm. Jesus está falando aqui muito além do que simplesmente a falta ou a abundância. Jesus está falando de coração. Ele está dizendo que é feliz aquele que deixa as coisas materiais com menos valor e, inclusive, não ajuda o necessitado. Jesus continua dizendo, felizes os que agora têm fome, porque serem saciados. Essa fome não é a fome material, porque Jesus se preocupa com ela também. Jesus multiplica pães para saciar a fome do povo. Essa fome aqui é a fome de Deus, a fome da palavra do Senhor. Todo aquele que deseja conhecer mais a Deus, todo aquele que tem fome de seguir Jesus Cristo, serão saciados. Todos aqueles que têm um desejo no seu coração de conhecer mais a palavra de Deus, serão saciados. E aí ele vai também, em contrapartida, dizer, ai de vós que estáis saciados, ai de vós que não procuram a palavra de Deus, ai de vós que pensam que se saciam com as coisas materiais, essas passam, são temporais e não dão segurança nenhuma. É interessante como muitas vezes as pessoas, mesmo ricas, são deprimidas, porque a riqueza não satisfaz, a riqueza não realiza ninguém. A riqueza, ela pode sim se tornar um grande benefício
inclusive para a salvação. O grande São João Paulo II dizia: em toda riqueza há uma hipoteca social. Ele dizia: aqueles que são ricos podem se tornar pobres continuando sendo ricos. Podem se tornar pobres de coração. Podem tirar proveito dessa graça que Deus lhes concedeu de terem além do necessário. E como é que tira essa graça? Segundo João Paulo II, ajudando o necessitado. Quando ele diz que na riqueza há uma hipoteca social, está querendo dizer, todos aqueles que têm um pouco além do necessário têm, aspas, uma hipoteca, são devedores daqueles que não têm. E aí, mesmo os ricos podem ser felizes. Jesus, em outra ocasião, quando os discípulos perguntam a Jesus: então quem será salvo? Porque aquele jovem rico não quis amar menos suas riquezas do que a Jesus. Aí os discípulos perguntam: e aí, quem pode salvar-se? Jesus diz: quão difícil é um rico ir para o reino dos céus. Não por ele, Jesus, porque Jesus veio para salvar a todos. Jesus veio para resgatar a todos. Por isso que ele quer mudar a mentalidade. Hoje é interessante, ele traz duas situações. Porque mesmo quem tem riqueza pode e deve ter um coração de pobre. Em Mateus, que é outro narrador das bem-aventuranças, ele fala: felizes os que têm um coração de pobre, justamente para dar a entender. E é isso que Lucas está dizendo. Os pobres, aqueles que se acham dependentes de Deus. Essa é a grande pobreza que nós devemos ir atrás. Nós, você e eu, devemos ser esses pobres de coração, esses pobres de Deus, aqueles que se reconhecem, não importa se temos ou não temos bens materiais, não, mas o nosso coração, um coração de pobre, um coração necessitado de Deus, porque Ele nos consola, é Ele que sacia nossas necessidades, é Ele que vem em socorro de todas as nossas necessidades. É Ele que vem em socorro das nossas aflições, vem em socorro das nossas dúvidas, das nossas inquietações. É Ele o único que tem resposta, e resposta misericordiosa. Por isso que hoje Ele está dizendo: aqueles que são apegados, ai de vós, mas aqueles que são desapegados, aqueles que hoje choram nesse sentido, que sofrem a renúncia do pecado. Sim, porque o pecado, muitas vezes, ele nos seduz com mentiras e é um sofrimento a gente renunciar. E Jesus diz: aqueles que sofrem nesse sentido, por abrirem mão de prazeres momentâneos, choram só por um momento. Estes serão consolados eternamente. É o grande convite de Jesus hoje da nossa oração. Que nós sejamos totalmente rendidos a Ele. Que sejamos esses pobres de coração, onde o nosso coração se sinta necessitado de Jesus, da graça divina. Só assim nós seremos totalmente saciados e seremos felizes, já agora e eternamente. Façamos então esse compromisso de chorarmos agora as renúncias necessárias que nós temos que fazer para nos desapegarmos, para sermos mais solícitos, para sermos mais generosos com aqueles necessitados, e assim nós somos pobres de coração e somos felizes por isso. Façamos esse compromisso. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, dos apóstolos, de todos os anjos e santos,
Que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.